Fala galera! Professor Joséil na área, conhecido também como o Barba Negra Imortal. Hoje eu vou falar sobre eletricidade. Você vai fazer Enem, você está no terceiro ou segundo ano estudando eletricidade e quer melhorar os seus conhecimentos? Então, fique aqui comigo hoje que eu vou introduzir a eletrodinâmica. Galera, antes da gente seguir, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho e me acompanhe também no Instagram, que é @professor Joséil Freire. Valeu! Moçada, você pode conferir aqui no canto inferior a data do dia. Que dia que é hoje? 13/9. Estamos faltando aí mais ou menos 2 meses e uma semana para o Enem. Se você não começou a estudar, faça o que dá para fazer. Se você já começou, dá um reforço nessa parte do top 3 ou top 5 do Enem em física para que você consiga acertar mais questões. Não é segredo para ninguém que o Enem adora eletricidade. Eletricidade, ondas e calorimetria, ou termodinâmica e leis. Desde que o Enem existe, cobra-se eletricidade, principalmente eletrodinâmica. Eletrostática, que é aquela primeira parte onde você estuda campo elétrico, potencial elétrico, energia potencial elétrica, é uma base para que você chegue aqui. E o Enem não cobra muito isso, a não ser conceitos de blindagem eletrostática, alguns processos de eletrização e por aí vai. O que o Enem cobra muito, onde você vai concentrar suas energias, é eletrodinâmica. Corrente elétrica, potência elétrica e circuitos. E eu vou começar a falar disso hoje. Bora pro quadro e vou pro cantinho. Moçada, ficarei aqui na minha pequeneza aqui no canto e vamos falar de corrente elétrica. Então a gente está acostumado com campo elétrico, potencial elétrico, que são propriedades do espaço, que são capazes de fazer com que cargas elétricas se movam. Cargas elétricas, sejam elas positivas ou negativas, é simplesmente uma característica, uma propriedade intrínseca dessas partículas. Quando a gente consegue fazer com que essas partículas se movam de forma ordenada, chamamos isso de corrente elétrica. Não simplesmente o movimento em fios que a gente está acostumado, mas qualquer movimento ordenado de carga definimos como corrente elétrica. Então, moçada, como definido, corrente elétrica para nós vai ser um fluxo ordenado de cargas. Normalmente, a gente considera que o movimento de cargas é um movimento de cargas positivas. Era assim no início, quando estudavam a eletricidade, não sabiam ainda a diferença de elétrons e prótons nessa época, então, historicamente, era um movimento de cargas positivas. Então, deixaram assim. Porém, quando você pega um circuito real, como esse representado ali, a gente tem o seguinte, você tem uma bateria que é quem fornece a diferença de potencial e quem mantém essa diferença de potencial entre os dois polos para que o elétron possa se mover através do fio. Você tem o caminho por onde ele passa, que são os fios condutores, e você tem alguém que vai transformar essa energia elétrica em outra forma de energia, seja ela luz, seja ela calor, seja ela movimento, qualquer que seja a energia. Mas alguém precisa transformar essa energia em outra forma, senão o meu circuito estará em curto-circuito. Eu terei um superaquecimento e isso pode gerar um incêndio, ele pode queimar e arrebentar os fios. Então a lâmpada é quem vai transformar a energia elétrica em luz e calor. E como a gente pode notar também no desenho, ali está estabelecido o fluxo de elétrons, que é o fluxo de corrente, de partículas negativas, enquanto que a corrente que a gente chama de convencional seria um movimento ao contrário, seria um movimento de partículas positivas. Então, como vocês podem notar, eu tenho de um lado a corrente de elétrons, que seria a corrente real, e do outro lado eu teria a corrente convencional. Então, o estudo vai ficar em cima da corrente convencional. Os cálculos não terão diferença nenhuma. Quando a gente tem um movimento de partículas negativas em um sentido, tem o mesmo efeito de partículas com sinal oposto no sentido oposto. Então, não fará diferença para a gente em nada dentro do circuito elétrico. Então, galera, estabelecida essa diferença de potencial, a gente vai ter um campo elétrico.
né, e eu tenho uma força elétrica sendo exercida em cada uma dessas partículas negativas. É claro que elas não vão em fila indiana, assim, bonitinho, não. A maior parte delas vão seguir um trajeto em direção, né, se ela for negativa, ela segue o sentido oposto ao sentido do campo. Então, por exemplo, né, se o polo ali é negativo, quer dizer que o campo elétrico está chegando ali. Então, as cargas negativas se movem no sentido oposto ao campo. É como se eu tivesse um campo elétrico nesse sentido aqui, ó. Então, quer dizer que surge um campo elétrico para cá, no fio, as partículas vão se mover, sendo elas negativas, no sentido oposto ao campo. Então, uma quantidade imensa dessas partículas percorrem o fio com a velocidade baixa, considerando uma corrente contínua, porque existe a corrente alternada, que é gerada por indução eletromagnética, mas a gente fala disso em outro momento. Aqui são correntes elétricas geradas por pilhas, que são controladas dentro de um circuito, mas como eu tinha dito, a corrente elétrica não é simplesmente no fio. Um raio numa tempestade é uma corrente elétrica, certo? Então, se você passar um plano cortando esse fio, você vai ter o que a gente chama de seção reta transversal, que seria uma área por onde passam elétrons. E a gente vai poder medir o que nós chamamos de corrente elétrica, pegando a quantidade de carga que atravessa essa seção e dividindo pelo tempo. É uma taxa de carga por tempo. Então, a corrente elétrica é definida dessa forma: a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção reta no intervalo de tempo. Então, moçada, a intensidade da corrente elétrica é definida como a taxa do fluxo de carga através de uma área perpendicular à trajetória do movimento dessas cargas. Então, a corrente elétrica é a quantidade de carga Q dividido pelo tempo. Essa carga é medida em coulombs. E a gente pode também, né, como eu tenho um movimento de elétrons, a gente pode escrever como se fosse o número de elétrons vezes a carga do elétron dividido pelo tempo. Lembrando que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa é a carga do elétron. Então, nós podemos calculá-la dessa maneira. E lembrando que a unidade medida aqui, coulomb por segundo, é ampere, que é uma unidade básica, que a gente chama, né, de unidade primitiva, ou é uma das 7 que está no sistema internacional. Então, a unidade medida é o ampere. Lembre-se, valor numérico, né? A gente não tem muita noção de valor. 1 ampere é uma corrente altíssima. Uma corrente fatal é a partir de 1 miliampere. Então, essa unidade medida aqui, ela é muito grande, né? Então, se a gente tiver aqui, ó, 1 miliampere, isso aqui já começa a passar próximo do fatal. Acima disso, é perigoso. Aí você vai pensar que no chuveiro passa 30 amperes, então se eu pôr a mão lá, eu vou torrar. A gente vai chegar na primeira lei de Ohm e vamos entender melhor isso, né? A corrente que passa no fio não será a mesma que passará no seu corpo quando você toca a mão no fio, né? Porque a resistência do seu corpo é diferente. Então, até aqui, o que nós aprendemos como definição de corrente? Passando para uma nova página, a gente fica definido como corrente elétrica é um fluxo de cargas geradas por um campo elétrico. Tanto o fluxo de cargas negativas em um sentido quanto o fluxo de cargas positivas no sentido oposto contribuem para uma corrente elétrica do mesmo sentido. Então, tanto faz se eu tenho positivo para frente ou negativo para trás, é a mesma coisa. Convencionalmente, o sentido da corrente é aquele do fluxo de cargas positivas, certo? Esse sentido é o mesmo do campo elétrico, gerador da corrente. Se você lembrar, elétrica quando é elétron, a carga está no sentido oposto ao campo. Carga positiva no sentido do campo. Agora, e se a carga elétrica que estiver passando pelo fio não tiver uma constância no tempo? Ou seja, quando a corrente não é constante, como que eu calculo isso? Toda grandeza física que não é constante, você precisa aplicar uma equação, você só pode resolver usando um gráfico, a não ser que você já esteja na faculdade e resolva usando uma integral. Então aqui a gente vai precisar de gráfico. O gráfico é sempre geral. Ele vale tanto para o que é constante quanto para o que é variável. E a gente tem duas coisas que a gente retira de um gráfico: área e inclinação. Nesse caso, a gente vai retirar a área. Veja bem.
Então, na prática, muitas são as possibilidades de uma corrente variável, seja num carregamento ou descarregamento de um capacitor, seja realmente numa oscilação ou uma pilha quando vai ficando velha. Se eu tiver uma corrente que varia no tempo, a única maneira de fazer esse cálculo aqui, a gente trabalhar em cima de algum valor aqui, é calculando essa área. Então, como eu disse, né, a única informação que eu tiro dali, corrente elétrica e tempo, eu vou multiplicá-los, né, corrente vezes tempo, eu tenho a carga elétrica. Então, se eu calcular aquela área, eu tenho a carga total. Então, a área ela é numericamente igual à carga total. Conhecendo a carga total e o tempo, eu posso achar uma corrente média, certo? Aí eu teria uma corrente elétrica média. No caso, ela passaria como se fosse uma constante. Eu transformaria isso aí num gráfico, que seria mais ou menos assim, ó. Então, o gráfico seria uma reta paralela ao tempo, aonde eu teria o valor médio dessa corrente, que poderia me auxiliar em alguns cálculos de energia aqui. Mas se a corrente é variável, é óbvio, né, que quando trata-se de circuitos, eu preciso ver se ela vai passar de um determinado limite ou não, porque você pode queimar o circuito, o fusível, ou desligar o disjuntor. Mas matematicamente, pensando, uma corrente média pode ser aproximada ali pela carga total e o tempo a esse gráfico, que é uma reta paralela ao tempo. Então, aqui está a definição de corrente, corrente elétrica média e cálculo de carga. Se eu fizesse o cálculo da carga elétrica aqui, ó, se eu fizesse o cálculo dessa área, essa área rachurada, eu acharia o mesmo valor do gráfico anterior, só que com outro formato de área, mas o valor teria que ser o mesmo, porque a gente está calculando através da carga total. Então, moçada, selecionei aqui 2 exercícios do Enem para a gente fazer sobre carga elétrica. Então, dá uma olhada em como é simples, embora a gente precise do conhecimento sobre amperímetros e voltímetros, que são instrumentos de medidas, né? Então, uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias de uso. Então, eu tenho o meu tempo aqui, ó, igual a 5 dias. Então, quer dizer que o meu ΔT vale 5 dias. No início desse período, a bateria funcionava normalmente, estava com um total de carga, olha essa carga aqui, a unidade de medida, 60 ampere-hora, que na prática é muito usada, principalmente em bateria de veículos. Ampere, unidade corrente, e hora, unidade de tempo. Corrente vezes tempo, eu tenho carga. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito elétrico. Qual dos esquemas indica, né? Esse abaixo indica a maneira com que um amperímetro deve ser ligado e qual que é a leitura feita por ele. Embora, né, você precise saber como que se liga um amperímetro, ele é ligado em série. Então, por exemplo, a letra A, ele está ligado em paralelo, a letra E e a letra D também, certo? Então, eles estão ligados em paralelo. Então, a resposta é B ou D. Mas esse exercício eu quero saber o valor da corrente, ó. Você tem 0, 5 e 12. Como que eu vou fazer essa conta? Primeira coisa, você tem 60 ampere-hora. E eu quero a resposta em amperes. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que o meu tempo esteja em horas. 5 dias são 120 horas. Então, basta eu aplicar aqui, ó, carga sobre tempo. Aí, pô, mas eu não preciso colocar no sistema internacional? Não precisa. Vai sair, né, no sistema internacional uma divisão simples. Olha só, vai ficar assim, 60 ampere-hora dividido por 120 horas. O que a gente faz? Corta as horas e eu vou chegar em 60 dividido por 120, 0,5 ampere. E a resposta correta é letra B, de bola. Fácil, hein? Mais um. Esse exercício aqui é do Enem PPL. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é 1.500. Olha só, a carga elétrica, ela vale 1.500 miliampere vezes hora.
A quantidade de carga fornecida pela bateria em Coulomb é de quanto? Aí não tem jeito. Eu vou precisar transformar isso tudo no sistema internacional. Então vamos lá. A primeira coisa que você faz é tirar essa potência. Esse mili corresponde a 10 a menos 3 milímetro, miliampere, miligrama, qualquer que seja o valor. Para eu passar para ampere, então ficaria assim, eu vou dividir por 1000, vai ficar 1,5, né, 1500 dividido por 1000, ampere hora. Agora eu só preciso transformar horas em segundos. Aí eu tenho esse valor em ampere vezes segundo, que é Coulomb. Então vai ficar assim, 1,5, uma hora tem 3.600 segundos. Isso é simples, né? Então, 1,5 vezes 3.600. Então, quer dizer que eu tenho aqui, 1,5 vezes 3.600 dá exatamente 5.400 coulombs. Então, eu tenho aqui 5.400 coulombs. Resposta correta, letra C. Então, galera, 2 exercícios resolvidos de Enem. Vou tentar fazer aí umas 3 aulas por semana, a gente finalizar esse top 5 aí até o Enem. Então, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Valeu a força aí, moçada!